A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, que Deus esteja sobre a sua vida. Quero falar de um assunto aqui de forma clara, objetiva e direta, falar de um assunto que é pertinente desde os tempos mais antigos até o último ser humano na face da terra. E muitos não querem falar, mas irei falar em nome do Senhor Jesus. É um assunto sobre morte. Quero dividir em duas partes. É um assunto muito relevante. A morte física, ela todos conhecem, né? O homem nasceu, um dia vai morrer. Porém, a Bíblia trata de 3 tipos de mortes. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Irei tratar neste vídeo da morte espiritual. Em outro vídeo tratarei da morte que a Bíblia chama de segunda morte. Pois bem, para falar deste assunto, quero tomar como base Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo de número 12. Pois bem, a morte espiritual, ela tem ligação direta com o pecado da desobediência. Sendo assim, quando o primeiro homem pecou, Adão, e aqui inclui Adão e Eva, então eles, espiritualmente falando, eles foram separados do seu Criador. Eles ficaram mortos espiritualmente. É o que a Bíblia diz. Lá, depois você lê em Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, e a partir do verso 1 em diante. A Bíblia diz também que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o Criador. Lá em Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2. Pois bem, mas a pergunta que se faz é: existe solução para a morte espiritual? Sim, existe solução para a morte espiritual. É o que a Bíblia diz e nós vamos ler agora. Lá em Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 em diante. Versículo 1 ao verso 8, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aí, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas olha bem, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Muito bem, então veja bem, o homem, ele foi separado do seu Criador lá no Jardim do Éden com a morte espiritual de Adão, quando eles desobedeceram o seu Criador. Aí o homem foi separado. Porém, como a Bíblia diz, e nós vamos ler daqui a pouco,
através de Cristo Jesus, que é o segundo Adão, nós somos vivificados, ou seja, somos transformados, somos recriados em Deus através de Cristo Jesus. Pois bem, ainda em Romanos, capítulo de número 5, verso 19, diz assim: porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Agora veja bem, assim pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Então, através de Jesus, nós temos religação novamente, porque Ele é o que religa o homem para com Deus. Ele é o único mediador entre Deus, entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Louvado seja o Senhor. Então, meus queridos, há solução para a morte espiritual. Pois bem, então, meus amados, sendo assim, o homem sai do seu estado de morte espiritual, sai do seu estado de homem velho para uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que diz as Escrituras Sagradas em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Porque se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Então que Deus abençoe você e a sua vida. Se esta palavra tem sido bênção na sua vida, então deixa aí o seu joinha, o seu gostei, para receber também as outras notificações. Deus possa abençoar você ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém?